Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e do Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 14 horas. Você nos acompanha sempre aí, as produções, perguntas, você também pode nos enviar. E o nosso programa é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde, para redes de hospitais e também para os CATs e o nosso canal do YouTube posteriormente. Você que nos acompanha pode mandar a sua pergunta para o 9090 31 29 90 92. Vamos repetir? 9090 31 29 92. E o nosso tema de hoje é para você que está interessado em abrir um pequeno negócio. Dizem que tem uma pesquisa, né? Depois o nosso entrevistado vai trazer mais informações, que é um dos desejos aí dos brasileiros se tornar aí um empresário, né? Seja do pequeno, do micro, quem sabe, né? Um grande negócio. A entrevista de hoje será com o gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, conhecido SEBRAE. O Arthur Ochoa irá nos falar sobre esse mercado, explicar um pouquinho do segmento, tirar as suas dúvidas, dar dicas, né, de como empreender, e será um papo bastante produtivo, com certeza. Repetindo o nosso telefone, se você quiser mandar uma pergunta, é o 9090 31 29 92. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, contribuir aí com o seu conhecimento para auxiliar o nosso público aí que deseja abrir um negócio. Arthur, eu gostaria de conversar inicialmente com você, falando um pouco, né, das atividades do SEBRAE, esse serviço tão importante que não atua só na cidade de São Paulo, mas aí, né, pelos estados aqui do nosso país, né, e esse tempo de atuação, né, o que o SEBRAE tem inovado aí ao longo desses anos? Bom, o SEBRAE, como o próprio nome disse, é um serviço de apoio aos pequenos negócios. A gente orienta desde aquele futuro empreendedor que tem uma ideia, tem um plano, tem um planejamento para abrir um pequeno negócio, até aquele que já tem um pequeno negócio, tem alguma dificuldade de gestão, e a gente orienta com todas essas ferramentas de gestão. Então, são vários produtos que o SEBRAE trabalha, inclusive até a parte do comportamento empreendedor, quer dizer, aquele que já é empresário, mas que quer desenvolver a sua capacidade de empreender, a gente tem como apoiá-lo. E como que é essa busca, Arthur? As pessoas têm uma ideia ou, de repente, eu já tenho um trabalho em casa, ou que a gente vê muito, né, até pela própria Secretaria do Trabalho, às vezes a pessoa tem ali já alguma atividade até na sua garagem. Como que é essa iniciativa, né? Ela vai até uma agência de vocês, vocês disponibilizam algum outro serviço que esteja mais próximo à comunidade? Como isso se dá? Nós temos no estado de São Paulo inteiro 33 escritórios que atendem, basta chegar no escritório. Além disso, nós temos outros postos que a gente chama postos avançados de atendimento. No interior, eles são conhecidos como postos de atendimento ao empreendedor, o PAE, e aqui em São Paulo eles são chamados como PA, o posto de atendimento, que é um posto avançado, onde tem uma estrutura em menor escala, fazendo uma analogia semelhante ao que um banco tem. Tem a agência bancária e tem o posto de serviço, onde ele consegue a grande maioria dos serviços. Então o SEBRAE também tem esse modelo de atuação e de expansão de rede, né, para poder atender os empreendedores nesse modelo. E como esse primeiro contato, até pelas pesquisas que vocês fazem, como que essa pessoa chega para vocês? Com um número muito grande de ideias na cabeça, eu imagino que é aquela ansiedade, né, de não saber por onde começar. Como que isso se dá? Para aquele que não tem empresa e está pensando em montar uma empresa, ele chega normalmente com uma ideia na cabeça. Alguns já chegam com um projeto mais elaborado, que a gente reputa como fundamental para o sucesso do negócio. São dois pontos, inicialmente, que são bastante importantes para que aquele negócio tenha sucesso. Um é fazer o que gosta, então ter afinidade com o tipo de negócio que vai fazer. Então, normalmente as pessoas já trabalham com aquilo, ou trabalharam com aquilo, ou têm aquilo como hobby e querem transformar aquilo num negócio. Então, elas nos procuram e a gente orienta. O segundo aspecto, que é extremamente importante, é ter minimamente um plano de negócio. O que contempla esse plano de negócio? Ele ter a ideia daquilo que ele vai fazer, quem vai ser o cliente dele, aonde ele vai estar localizado, qual é o investimento que ele vai ter,
Porque muitas vezes o esquecimento de um desses aspectos pode levar o negócio para uma situação muito difícil e às vezes até a falência do negócio. Quer dizer, hoje o empreendedor tem uma poupança. Será que aquela poupança é suficiente para ele abrir aquilo que ele pretende abrir? Segundo, se não for suficiente, qual é o caminho que eu encontro para complementar o investimento que eu preciso? E aí tem vários caminhos, desde o caminho tradicional de procurar um banco do povo ou um banco comercial para investir, ou até, às vezes, negociar com o fornecedor. É o caso, por exemplo, de um bar. Negocia com o fornecedor de bebida, a geladeira, as mesas, isso diminui o investimento dele. Então a gente orienta nesse aspecto. Ele vindo com a ideia, se for uma ideia muito crua ou alguma coisa que ele ainda não tem certeza, a gente orienta como buscar informação para poder detalhar um pouco mais esse negócio. Se ele vem com um plano de negócio já esboçado minimamente, a gente orienta que informação está faltando. E aí a gente trabalha junto com ele a viabilidade daquilo. Localização, público que ele vai atender, quantos clientes ele vai precisar ter para pagar aquele investimento que ele vai fazer, tudo isso a gente orienta. Então esse plano de negócio eu vejo como o fundamental para a pessoa se achar aí nesse emaranhado de ideias. Sem dúvida. E a nossa pesquisa de mortalidade, quer dizer, as empresas que fecham depois de um tempo de abertas, uma das principais causas é justamente a falta de planejamento inicial. Por quê? Porque às vezes ele não conhece direito o mercado que ele vai trabalhar, ele não faz a conta adequadamente do investimento que ele vai ter, aí de repente na hora que ele começa o negócio, o dinheiro acabou e o que é comum num negócio novo? Os clientes não vêm de imediato, nem vêm numa quantidade suficiente para que ele possa pagar aquilo que ele está investindo e ter o dinheiro para ele, né? Poder tirar um lucro para que ele possa utilizar. Então ele tem que ter um capital para saber que nos primeiros dias, nos primeiros meses, e depende do tipo de negócio, isso muda, ele precisa de um dinheiro para bancar esse negócio até ele ser conhecido no mercado. Esse é o maior risco, então, Arthur, da pessoa, às vezes, nessa empolgação, né, não ter uma reserva para ter essa sobrevida enquanto ele ainda não consegue ter lucro. Você considera esse um dos maiores riscos ou tem outros que agregam aí e acaba dificultando? O principal é não fazer o planejamento. Porque quando ele faz o planejamento, ele já identifica se aquilo que ele tem de reserva de capital é suficiente para ele abrir o negócio e manter o negócio funcionando por um período até o negócio se consolidar. Ele não tendo esse planejamento, e não só é isso que interfere outras coisas. Muitas vezes não conhecer o cliente, não conhecer a concorrência, que é uma coisa também bastante frequente. Então é identificar, se eu vou me instalar num determinado bairro e vai ser uma loja de rua, por exemplo, ou um estabelecimento que depende de público passando em frente, quem vai ser meu concorrente naquele momento? E uma outra coisa, quer dizer, muitas lojas que estão instaladas, a gente tem que levar em conta que a internet é um grande concorrente hoje. Então, a compra pela internet, ela está se expandindo no Brasil, então, muitas vezes, isso é um aspecto que tem que ser considerado para determinados tipos de negócio. Então, também é uma concorrência que você não pode desprezar. Exatamente. E aí a gente orienta, você olhou esse aspecto, você verificou se o teu produto está sendo vendido pela internet, em que condições esse produto que você pretende vender está sendo vendido, qual é a facilidade que o cliente tem em comprar pela internet e deixar de comprar de você. Tem vários aspectos que a gente orienta para que ele inicialmente não dê um mau passo. E aí a gente conta com a nossa experiência, fala que um tempo de maturação entre você ter a ideia e colocar o negócio em prática é de 6 meses a 1 ano. Por quê? Para buscar as informações que precisa, para escolher o local adequado, para fazer uma captação de investimento do dinheiro que vai ser necessário. Então não adianta só a empolgação, não né? Adianta só é o planejamento mesmo preciso, né? A empolgação, muitas vezes, ela leva para um caminho perigoso. Não, mas é meu sonho. Ótimo, esse é o primeiro passo. Mas do sonho para a realidade, tem um caminho que tem que ser percorrido.
É isso até que eu ia ver com você, já com as suas falas iniciais, não gera uma frustração para essa pessoa que chega até vocês e de repente, né, porque eu já estou pensando na sua fala em relação a você ter esse capital, até às vezes uma reserva para essa sobrevivência inicial, e de repente você falar, olha, mas esse seu capital não é suficiente, você tem que levar de 6 meses a 1 ano. Como que vocês trabalham também o psicológico dessas pessoas? Na verdade, a gente... por uma questão profissional, a gente orienta todos os riscos que ele vai ter. Fala, olha, é teu sonho, mas veja, nesse momento você precisa ainda identificar isso aqui. Frustra, mas ainda é melhor a frustração mental do que no bolso, porque Sim. a hora que ele coloca a mão no bolso, o dinheiro está lá. E a gente percebe, quer dizer, o índice de fechamento de empresa no estado de São Paulo é da ordem de 22%, até 22% das empresas fecham até o 2º ano de atividade. E esse é um dinheiro que é perdido, porque quando há o fechamento, muitas vezes ele não consegue recuperar, vendendo tudo que ele montou, que ele colocou lá, daquilo que ele investiu. Então ele não consegue recuperar, muitas vezes ele não consegue recuperar nada. Ele volta para o estado inicial e ainda sem aquela poupança que ele tinha guardado. Tá certo, então já estão atentos que precisa realmente ter esse planejamento e a empolgação é só um ingrediente, né? Eu gostaria que você desse também, Arthur, um destaque aí, quais são as áreas que são mais procuradas, né, por esses empreendedores que buscam o Sebrae? Bom, as principais atividades que a gente encontra no estado de São Paulo, e principalmente na cidade de São Paulo, é serviço e comércio. Aí comércio variado e é fácil a gente observar isso. O serviço, ele é muito necessário e muito intenso aqui na cidade de São Paulo por conta da própria característica da cidade. E cada vez mais a gente percebe isso. Uma das tendências que a gente vê antigamente, ninguém falava em marido de aluguel. Só para dar um exemplo, hoje em dia existem os maridos de aluguéis, aí, as empresas prestadoras de serviço, que fazem coisas simples, como ir trocar uma lâmpada, consertar uma fechadura de porta, fazer um encanamento que está vazando, trocar uma válvula de banheiro. E antigamente isso era feito pelo próprio dono da casa ou pelo filho do dono. E hoje em dia é um serviço que existe e está em crescimento. O próprio cuidado de animais, né, os pet shops da vida aí, são estabelecimentos que estão em alta. E agora começou essa questão da alimentação, né? O truck food, que é uma outra tendência de mercado, a comida de rua, né? O pessoal procurando esses estabelecimentos, que é uma tendência que está muito presente aí. Então tem uma vasta área aí para investimentos, né? Exatamente. E fazendo bem feito, tendo um bom planejamento, porque a gente orienta o seguinte, para fazer igual a alguém que já está no mercado, é muito difícil você ter sucesso. Por quê? Porque o seu concorrente, né, que já existe, ele é conhecido, o pessoal gosta, ou ele tem já uma marca. Quando você entra no mercado, você precisa se fazer conhecer para que possa ter sucesso. Então a gente vê todos esses aspectos aí. Então apresenta um diferencial em relação àquilo que existe no mercado. Para fazer o que todo mundo está fazendo, a chance de sucesso é menor. Tá ótimo, Arthur. A gente já está terminando o nosso primeiro bloco. Eu gostaria que você deixasse um contato, né, para as pessoas que querem buscar o Sebrae, o que é mais fácil aí para a gente divulgar nesse momento e a gente retoma o nosso papo no segundo bloco. Eu acho que o caminho mais fácil é o telefone, é o 0800. 0800 570 0800. Esse é o caminho de entrada, quer dizer, se for necessário um atendimento presencial num escritório, o 0800 orienta. Se for alguma coisa que pode ser respondida, e aí a gente tem toda a especialidade de consultor no 0800, ele responde para o futuro empresário ou para o empresário nesse telefone. Tá ótimo. Então, nós voltamos daqui a pouquinho, novamente com o Arthur e as dicas aí do Sebrae. Até lá! Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade.
Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. Nossa entrevista especial da semana é com Arthur Achoa, gerente do Sebrae São Paulo, que nos ajuda a entender como é que é o mercado, como que você pode abrir o seu pequeno negócio ou, né, dar um plus aí se você já tem um negócio em andamento, né? Arthur, você explicou no nosso primeiro bloco a questão da importância do plano de negócio, né? Parece que é o pilar fundamental aí para você ter sucesso, né? Ou no mínimo começar o seu novo empreendimento com alguma certeza, um norte, né? Eu gostaria que você repetisse quais são os pontos principais desse plano de negócio e o que a pessoa precisa ter de entendimento para obter um sucesso aí, já que você falou que pelo menos entre 6 meses a 1 ano é o prazo mínimo, né, para a pessoa fazer todo um estudo. Bom, os pontos do plano de negócio é conhecer efetivamente aquilo que vai trabalhar. Quer dizer, qual é o modelo que eu vou utilizar? Quem vai ser meu cliente? Que tipo de produto eu vou vender para ele? Se esse produto atende à necessidade? Quem vai ser meu concorrente? Que tipo de diferencial eu tenho aos concorrentes que já estão no mercado? Aonde vai estar localizado minha empresa? Se for, por exemplo, um prestador de serviço que é itinerante, a empresa dele vai ser o telefone. Então, como é que eu faço para que o meu telefone fique, que o telefone do empreendedor fique conhecido para trabalhar? Se é uma empresa que vai ter um ponto fixo, a gente orienta que tipo de negócio. Por exemplo, se é um escritório, ele está localizado normalmente num prédio comercial. Agora, se é uma loja que depende de venda de balcão, ela tem que estar localizada num ponto onde o cliente passe. Então, todas essas orientações a gente dá. No nosso site, no www.sebraesp.com.br, é possível encontrar um plano de negócio. Se não pelo telefone que eu dei, do 0800 570 0800, os nossos consultores também orientam essa questão. E como ele acessar um plano de negócio, montar e ter essas informações, porque a gente vai trabalhar em cima delas, para poder orientar se o negócio é viável, não é viável. E nesse ponto a gente tem que ser muito claro, porque é melhor a frustração naquele momento de falar para ele, ó, o seu modelo de negócio ainda não está viável para aquilo que você pretende, do que ele investir um dinheiro, perder esse dinheiro porque o negócio não teve sucesso. Nesse plano de negócios, Arthur, também daria já para analisar a necessidade de ter um sócio? Como que vocês veem essa... Às vezes a empolgação também está ali com um parceiro, né? Como que vocês dão orientação em relação a isso? Cada caso é um caso. O que a gente analisa, em primeiro lugar, a afinidade que ele tem com o sócio. Normalmente o sócio ele vem complementar uma área. A situação ideal de uma sociedade é quando ela complementa a área. Por exemplo,
O empreendedor, ele tem um foco comercial muito bom, é um bom vendedor, sabe fazer, mas ele não sabe administrar a parte financeira. Então, ter um sócio que conheça muito a parte financeira, a coisa vai bem. Tem pessoas que vêm da área de produção e sabem muito bem fazer produto, mas não sabem vender, porque nunca se preocuparam em vender, sempre souberam como fazer. Então, ter um sócio que seja alguém comercial complementa aquela dificuldade que ele tem. Agora, por base, o empreendedor não gosta de sociedade, principalmente o pequeno. Ele quer trabalhar sozinho. E é possível, sem dúvida nenhuma. Aí ele começa a trabalhar com algumas pessoas que vão complementar aquilo que ele tem dificuldade. Ok. Os pequenos negócios, Arthur, ele tem uma divisão de segmento, até questão de faixas de faturamento. Como que vocês classificam isso? A gente usa a classificação da lei geral, né? Então, o empreendedor individual é aquele que faturamento até R$60 mil por ano, que dá R$5 mil por mês. A microempresa é aquela que fatura até R$360 mil por ano, R$30 mil por mês. Na média, tá? Porque, na verdade, o que conta é o valor anual. E a empresa de pequeno porte, que é até o tamanho de empresa que o Sebrae atende, fatura até R$3.600.000 por ano. Então, essa é a classificação e esse é o universo de trabalho do Sebrae. Empresas, desde o empreendedor individual até a empresa de pequeno porte, que fature até R$3.600.000 por ano. Certo. Nas nossas pesquisas, a gente viu que tem um número muito expressivo, né, de pequenas e médias empresas. Me parece que 99% dos estabelecimentos? Isso, do total de empresas, de cada 100 empresas, 99 são de pequeno porte, microempresa ou empreendedor individual. Então, assim, praticamente é o domínio do mercado, são empresas dentro dessa categoria. Exatamente. Para cada 99 empresas, a gente tem uma empresa média ou uma empresa grande. É o maior empregador também, então, se você for... Ele tem 27% dos empregos formais. É um número bastante expressivo. E a questão da formalização, acho importante também você destacar isso, né? A pessoa que está ali no mercado informal e quando ela vai se tornar um MEI, que é o microempreendedor individual, ela tem algumas vantagens. Quais são elas? As vantagens que ela tem, primeiro que a gente ressalta, ela paga uma tributação menor. Os impostos que ela paga são reduzidos. E ela tem direito ao benefício do INSS, da aposentadoria, sendo que se ela optasse por fazer isso de forma autônoma, pagar como contribuinte autônomo, ele é um valor maior. Hoje, a taxa para o empreendedor individual, contando com todos os impostos que ele tenha, comércio e serviço, que são as duas áreas, é no máximo R$41 por mês. Então ele se formaliza e o que a gente sempre orienta sobre a formalização é a possibilidade que ele tem de aumentar o número de clientes dele. E eu dou como exemplo o próprio Sebrae. Se eu for lá no escritório contratar por exemplo, um eletricista para trocar uma lâmpada, um encanador para fazer uma manutenção, por exemplo, numa válvula de banheiro, ele precisa ter nota fiscal. E o empreendedor individual tem essa possibilidade de ter a nota fiscal. Então, o Sebrae só pode contratar com nota fiscal. Então, como o Sebrae, inúmeras empresas, quer dizer, na verdade ninguém pode contratar sem nota. Sim. Mas um serviço doméstico ele consegue fazer sem nota. Você acaba tendo umas restrições, né? Exatamente. Se a pessoa não é formalizado e, consequentemente, você pode ampliar aí a sua visibilidade, né? Sem dúvida. E esse é o ponto principal. Quer dizer, o fato dele, ele não precisa, o empreendedor individual não está obrigado a dar nota para todo mundo. Ele dá nota para quem pede. E quem pede são empresas. Porque ela precisa entrar com a saída daquele dinheiro, precisa dizer para onde ela pagou, tirou R$50, R$100, R$200, ela tem que dar a saída daquele dinheiro. Então ele entra como uma nota fiscal do prestador de serviço, que foi lá fazer um pequeno reparo, um conserto. E isso vale para todo mundo. E por outro lado, a declaração que ele tem que fazer, que é a declaração anual de rendimentos, é uma coisa simples. Ele declara de próprio punho aquilo que ele recebeu durante o ano. Não exige nenhum contador? Não exige nenhum contador, ele pode fazer diretamente. O Sebrae também orienta, como o Sebrae não faz.
mas orienta como fazer, porque é extremamente simples isso. Isso implica também na questão de funcionários? Ele pode ter um funcionário, tem um limite também de número de funcionários? O limite dele é um funcionário ganhando um salário mínimo. Tá, ele tem, então, algumas regras a seguir também, né? Isso. Normalmente ele trabalha por conta própria e sozinho, mas existe a possibilidade de ele ter registro de um funcionário. Tá certo, Arthur. A gente já está chegando aqui ao final do nosso segundo bloco, Arthur, mas eu acho interessante ainda você reforçar aquelas dicas, né? Para quem está aí, né? A gente está chegando no final do ano, tem 13º, às vezes as pessoas, né, começam a ter sonhos e plano, né, para 2015, né? Todo mundo faz aquela listinha do que eu quero fazer. E quem está ali encabeçando na lista, quero abrir um negócio, o que precisa fazer para não se frustrar, como você já reforçou bem aqui, e realizar o grande sonho aí de ser patrão? Tem uma coisa que a gente fala, em tom de brincadeira, mas que existe um aumento de procura nos nossos postos de atendimento no início do ano. Pula 7 ondinhas, né? Certo. E aí tem uma ideia na cabeça e procura para mudar de vida. O mudar de vida não é tão simples assim, mas por outro lado também não é complicado. A questão é ter ideia clara daquilo que vai fazer, gostar daquilo que vai fazer, ter afinidade com o negócio e fazer minimamente um plano de negócio para poder analisar a viabilidade. Porque quando não planeja, o negócio pode se mostrar inviável. É melhor que ele se mostre inviável no papel do que na prática, porque aí envolve dinheiro e a gente sabe como é difícil ganhar dinheiro. Tá ótimo, Arthur. Gostaria também que você reforçasse, né, o 0800 do Sebrae, para as pessoas que quiserem mais informações, tirar dúvidas. O Arthur foi bem claro, né, para que a sua empolgação se torne realmente um empreendimento de sucesso. Ele vai reforçar o número, né, já falou que tem consultores lá para ajudar você com as suas dúvidas. E desde já agradecemos a presença do Arthur aqui conosco. Eu que agradeço o espaço. Só reforçando, o nosso telefone 0800 570 0800. E para aqueles que gostam de internet, nós temos também cursos online que podem ser feitos gratuitamente, www.sebraesp.com.br. Ótimo, Arthur, agradeço mais uma vez. E agora nós vamos para uma prestação de serviços com o Murilo Carini, que vai falar de informações sobre a Secretaria do Trabalho. É com você, Murilo. Boa tarde, Solange. Boa tarde a você que nos acompanha. O CARS está com mais de 6 mil oportunidades de emprego. Entre os trabalhos em destaque estão as 8 vagas para açougueiros. O salário varia de R$ 1.200 a R$ 1.500. É necessário possuir o ensino fundamental para participar do processo seletivo. Já os profissionais com deficiência ou mobilidade reduzidas encontram 278 vagas. Os profissionais com deficiência podem mandar um e-mail para o eficientes@prefeitura.sp.gov.br. Outras informações você encontra através do site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou ligar no telefone 156. É com você, Solange. Obrigada, Murilo. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Você acompanhou uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Desejamos um ótimo final de ano para vocês. Nós estamos concluindo nossos trabalhos. A equipe que produz a SP Comunica vai entrar em férias, mas você não vai ficar sem o SP Comunica. Nós produzimos 5 programas inéditos para vocês, né, com temas dos mais diversos tipos, para continuar aí falando do mundo do trabalho. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que trouxe dicas aí né, como abrir um negócio com a ajuda do Sebrae. Então, até lá!